Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João, no vídeo de hoje vou falar sobre Dylan Dog Volume 1. Bora lá! Este, pessoal, é o primeiro quadrinho do Dylan Dog que eu leio. Eu já li algumas coisas da Bonelli, mas eu soube que tem essa série de terror aqui. Como eu não sei muito sobre terror, nunca li um quadrinho de terror na minha vida, então eu decidi pegar pra ler, pra ver como é, né? Já digo de antemão, eu gostei, achei bem bacana, vou falar sobre qual é a minha opinião aqui. Bem, antes de tudo, devo dizer que o Dylan Dog, ele é um ex-inspetor da polícia de Scotland Yard. Ele teve os problemas, cansou lá da Scotland Yard e resolveu abrir uma agência ou uma... eu não sei o nome, mas enfim, ele virou o detetive do pesadelo. Ele investiga apenas crimes que ele acha que tenham algo sobrenatural por trás. Então esse é o plot básico das histórias do Dylan Dog. Cada história vai ser um crime, cada história vai ser algo sobrenatural que ele vai ter que resolver. Como eu sei disso? Não por causa dessa história, eu tive que pesquisar. Porque por mais que seja o número 1, não é uma história de origem. Não é uma história de apresentação do personagem, não é uma história que assim, seja destinada ao público que está chegando agora. Eu acho que por ser o número 1, a editora Mitos devia ter, sei lá, republicado o número 1 do personagem. Eu sei que a número 1 do Dylan Dog já foi publicada 2 vezes no Brasil, uma nos anos 90 pela editora Record e depois pela editora Conrad em 2006, ou seja, faz muito tempo. Eu acho que merecia sim uma republicação desse número 1 e justamente para trazer o público, trazer um novo público. Mas enfim, vamos para a história Horror Paradise, que é que figura aqui neste volume 1 e que foi publicada no número 48 do Dylan Dog lá da Itália em setembro de 1990. Antes da história temos aqui um textinho, como é de costume nas publicações da Bonelli, tem um textinho falando sobre algumas referências dentro da HQ, falando sobre o personagem no geral. E é isso aí, esse texto foi escrito pelo Júlio Schneider. Na história, o Dylan Dog acorda numa espaçonave. Ele não lembra por que ele está lá, nem o que aconteceu antes disso. Ele só sabe que está dentro de uma espaçonave e o Alien, sim, o Alien do filme Alien, está correndo atrás dele. Ele tem que fugir e já começa assim frenético, a história em si como um todo é bem frenética. E o Alien tá perseguindo ele fica como assim? Por que isso tá acontecendo? Ele não entende nada, começa a fugir do Alien. E aí ele começa a lembrar por que ele está lá. Ele começa a lembrar o que aconteceu antes daquilo ali. E ele começa a se lembrar de que uma mulher chamada Vanessa chegou até ele e falou: olha, aconteceu um crime, eu sei que você é o detetive do pesadelo e tal, e eu acho que esse crime é pra você. Começa a falar sobre esse crime que aconteceu. O marido da Vanessa foi assassinado por um cara vestido de Freddy Krueger e picotou ele assim, algo horrível. É mostrado essa cena aqui, tem o Freddy Krueger picotando ele e tudo. Só que o Dylan Dog não está convencido de que este seja um crime sobrenatural. Ele acha que foi só um maluco fantasiado que foi lá e matou o cara. Acontece que esse cara, o marido da Vanessa, era um produtor de cinema de filmes de terror. E crimes como esse estão acontecendo pela cidade. Outros 3 produtores de filmes de terror foram assassinados de maneiras bem estranhas. Na verdade foram outros 2. Um foi estrangulado pelo Frankenstein e o outro foi cortado pela motosserra do Leatherface. Bem, até nessa parte aqui da história tem uma na página aqui 22, 23 que ele vai conversar com o cara lá da polícia e tal. E tem uma discussão bem interessante que ele fala sobre se esses filmes de terror não teriam influenciado essas pessoas a fazerem as coisas que elas fizeram, se os filmes de terror não deixaram elas violentas, se isso não influencia jovens, não influencia pessoas a fazerem coisas ruins. O Dylan Dog diz que não. O Dylan Dog diz que essas pessoas que acabam cometendo essas atrocidades, na verdade já têm distúrbios e esses filmes são só um gatilho para elas, para, enfim, fazerem o que elas já iriam fazer, influenciados por qualquer outra coisa. Então tem essa discussão que até é bem atual,
sobre o que a mídia, a mídia em geral, a arte pode influenciar pessoas a fazerem coisas ruins. E muita gente diz que sim, muita gente diz que não. Interessante esse ponto aqui levantado na história. Mas enfim, dando continuidade à trama, a Vanessa convence o Dylan Dog a investigar o caso, mesmo com o Dylan Dog não muito convencido de que tem algo sobrenatural. Ele começa a descobrir muitos mistérios, muitas coisas estranhas, fitas que teriam filmes de terror que não existem e que foram encontrados na casa desses produtores que foram assassinados. E dentro da fita não há nada. Enfim, há um mistério, algo que não encaixa na história. Então o Dylan Dog fica muito intrigado por isso. As aventuras continuam bem frenéticas, ele foge do alien e tudo. E aí devo dizer que nessa história há muitas referências. Por exemplo, o suposto diretor desses filmes, dessas fitas que não existem, é o Alfred Hotchkiss, aqui dentro da história. Uma óbvia referência ao Alfred Hitchcock, que foi um grande diretor de cinema. E a essas referências faz referências a várias coisas dos filmes, principalmente da época. Isso aqui é 1990, então tem muitas referências a filmes do final dos anos 80. Por exemplo, aparece o Rambo na história, assim, do nada, e aparece também o Roger Rabbit. Então tem referências a filmes, principalmente de terror, mas também tem esses outros. E as referências de terror eu vi na internet de que são bem explícitas, mas como eu não sou muito especialista, eu acho que deixei passar batida. Eu acho que principalmente para quem gosta de filme de terror, isso aqui deve ser muito bacana. Para mim que não sou habituado, foi legal, mas eu acho que poderia ser melhor se eu já tivesse essa bagagem dentro da mídia, dentro desse gênero. Mas enfim, eu não vou falar muito mais sobre a história. O Dylan Dog tem até um companheiro, um parceiro aqui, que é o Grosso, um cara que não fala nada com nada, é tipo um alívio cômico dentro da história. Enfim, é legal, é divertido, você tem essa história. No final, o final é bem clichê. O vilão é bem clichê, o vilão tem um plano bem diabólico, é interessante, mas é clichê. Mas, enfim, é uma história divertida, de terror, fala muito sobre o cinema de terror, como eu falei. Eu recomendo principalmente para quem já gosta de terror e quer ler algo diferenciado, quer ler um quadrinho fora dos padrões e já é habituado com esse gênero. Enfim, muito obrigado, pessoal, por terem assistido esse vídeo até aqui. Deixa o gostei caso tenham gostado do vídeo, comentem aí o que vocês acharam dessa edição, o que acharam do vídeo e tudo mais, tá certo? Se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, né? Vídeos diários aqui no canal. E na descrição vai ter meu Instagram. É isso aí. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido até aqui. E até mais. Tchau. E ó, me interessei. Eu acho que agora Dylan Dog vai ser mais uma série da Bonelli que eu vou começar a ler, né? Assim como Tex, assim como outras por aí que ainda vão vir. Muito obrigado. Tchau.